O cemitério de Highgate, ao norte da cidade de Londres, na Inglaterra, é o mais famoso e misterioso cemitério do Reino Unido. Highgate é o local de sepultamento de aproximadamente 170 mil finados, sepultados em 53 mil sepulturas. O lugar é dividido em cemitério oriental e cemitério ocidental, e quem o visita afirma que ao pisar lá, de certa forma, você será transportado da terra dos vivos para a terra dos mortos. Isso referente a milhares de relatos envolvendo avistamentos de figuras espectrais. Será mesmo? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Vlad, solta a vinheta. Pessoal, antes de começar a falar sobre esse vídeo que vocês me pediram muito ao longo de muito tempo e hoje nós resolvemos trazer essa história para vocês, eu quero deixar um recadinho bem rápido. Se vocês gostam de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, eu convido vocês a conhecerem o nosso outro canal aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo. Lá vocês vão encontrar vídeos que estão aqui no Mistérios, mas também tem muito material que nós não colocamos aqui. O cemitério Highgate foi projetado pelo arquiteto Stephen Gary e inaugurado em 1839, exatamente 4 dias antes do 20º aniversário da Rainha Vitória. Ele foi consagrado pelo Bispo de Londres e fazia parte de uma iniciativa para criar 7 grandes cemitérios na periferia da cidade. Esse projeto ele ficou conhecido como os 7 Magníficos, ou seja, o Highgate ele tem 6 irmãos, que se chamam Kensal Green, Norwood Occidental, Abney Park, Nunhead, Brompton e Tower Hamlets. Mas quem já visitou esses 7 cemitérios diz que o Highgate não somente é o mais belo, mais intrigante, como também é um local extremamente assombrado e misterioso. E ao olhar pelas fotografias, não é difícil de acreditar que quem vai lá tenha esse tipo de sensação. Nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre alguns cemitérios, e um deles, que é considerado um dos mais famosos do Brasil, é o Cemitério da Consolação, que eu vou deixar o link aqui para vocês também na descrição e no nosso grupo de WhatsApp. Aquele cemitério ele já possui belíssimas artes tumulares. Agora, Highgate, realmente, olhando pelas fotografias, eu particularmente nunca vi nada parecido. Nesse cemitério estão sepultadas inúmeras pessoas bastante conhecidas publicamente. Entre elas estão o físico e químico Michael Faraday, o cantor George Michael, a atriz Jane Simmons e Douglas Adams, que é o autor de O Guia do Mochileiro das Galáxias, e também uma pessoa que é considerada bastante polêmica, que é o Karl Marx. O Karl Marx ele tem um túmulo lá, ele está sepultado lá, só que é uma ala pouquíssima visitada, até por causa de questões de segurança, porque esse túmulo ele já foi alvo de alguns ataques, algumas pichações também envolvendo ali idealizações políticas também e sociais. Então muita gente já tentou vandalizar também esse túmulo. Então, pelo que eu entendi da história, ele é um local que você tem que ter uma autorização prévia também para poder visitar. Também estão sepultados em Highgate um homem do século XIX chamado James Holman, que era um aventureiro com total deficiência visual. O James ele é conhecido como viajante cego, tá? Então ele foi uma das primeiras pessoas que não tinha nenhuma visão, ele era totalmente cego, mas que ele conseguiu viajar o mundo todo. Então ele foi um grande incentivo também para pessoas com deficiências visuais conseguirem andar sozinha, né, pelos locais aonde elas tinham vontade de passar. Uma outra figura também bastante polêmica que está sepultada em Highgate é Adam Walt, que é um famoso criminoso e também uma possível inspiração para o inimigo de Sherlock Holmes, o professor Moriarty.
ele também está enterrado lá, além de outras pessoas também que são bastante conhecidas. A lista é muito extensa, não dá para deixar todos os nomes, né, mais conhecidos divulgados aqui, mas realmente é um local que vale muito mesmo a visitação. Pelo que eu pude entender, a taxa que é paga para você poder entrar, porque hoje esse local ele funciona com horários específicos de funcionamento, tem um guia também histórico que faz a visitação com você e você paga uma taxa, mas pelo que dá para entender, não é uma visita assim tão barata. A maior parte das figuras historicamente importantes e conhecidas, elas estão sepultadas na área oriental, tá? Que também é conhecida como a ala leste ou a ala oeste desse cemitério, então tem algumas fontes que falam a ala oeste e a ala leste e outras áreas ocidental e a área oriental. É possível sim visitar todo esse local. Tem algumas áreas em específico que tem que ter uma autorização prévia, no caso lá do Karl Marx, mas mesmo assim você tem que fazer um agendamento, porque esse cemitério ele foi muito vandalizado, principalmente por causa da história de um vampiro que andava ou ainda anda às espreitas entre as sepulturas. É uma história muito interessante também e daqui a pouquinho a gente já vai chegar lá. Esse suposto vampiro, já adiantando um pouco a parte da história, segundo alguns relatos antigos falam que ele teria sido um homem que ele faleceu na Valáquia. Era um homem extremamente poderoso que possuía uma personalidade bastante misteriosa referente ao ocultismo, que ele era considerado sim um vampiro e que os seus seguidores teriam resolvido sepultá-lo em Highgate para que o túmulo dele não fosse vandalizado no seu país de origem. No início dos anos 1960, o cemitério ele estava em decadência e abandono, ganhando fama de ser assombrado e até mesmo de ser amaldiçoado. Muitas pessoas que moram perto desse local falam que, apesar de ser um lugar muito bonito pelas artes tumulares que lá estão, mas que eles não pisam lá porque eles consideram que pelo menos parte daquele local seja amaldiçoado por causa dos rituais malignos que eram feitos lá alguns anos atrás, e dizem que até hoje sempre tem alguém que tenta fazer esse tipo de coisa por lá. Entre 1967 e 1983, várias pessoas relataram ter encontrado túmulos abertos e também avistado figuras fantasmagóricas, ou seja, desde a década de 1960, esse local já é considerado um lugar bastante pesado no quesito avistamento de fantasmas. Além disso, as visões de um possível vampiro começaram a ser mencionadas e a história do vampiro de Highgate se espalhou pela cidade como um rastilho de pólvora já no final de 1960, e muitas pessoas também que não moravam em Londres, mas que ficaram muito curiosas a respeito dessa história, pessoas auto-intituladas, né, caçadores de vampiros, começaram a fazer verdadeiras badernas nesse local. Então, pelo que dá para entender, na década de 1960, pelo menos no final dela, que foi onde tudo isso começou a ganhar bastante força, esse cemitério, que já estava no estado de abandono, não sei por qual motivo, né, a cidade permitiu esse tipo de coisa, mas pelo que dá para saber, pelo menos as fontes não citam que havia qualquer tipo de segurança nesse local, ou seja, era um lugar aberto para que qualquer pessoa pudesse entrar e fazer o que bem entendesse com as sepulturas, e muitos túmulos foram abertos. Os relatos sobre o cemitério ser assombrado começaram a ganhar realmente força, como eu falei para vocês, por volta de 1967. Isso foi quando um casal afirmou ter visto vários finados saindo dos seus túmulos. Desde então, o número de testemunhas que alegavam ter presenciado algo semelhante simplesmente cresceu. Então, ou seja, muitas pessoas que passavam em frente ao cemitério de Highgate, mas assim, gente, não foram apenas esse casal que fez esse tipo de comentário. Muita gente procurou a polícia acreditando que eram pessoas vivas, né, que estavam dentro dos túmulos e que tinham sido flagrados saindo de dentro deles. Mas um detalhe muito interessante é que quando a polícia foi fazer a vistoria nesse cemitério,
A maioria desses túmulos que as pessoas falavam que viam pessoas saindo dali de dentro, eles estavam lacrados. Então essa história ganhou muita força e eles acreditavam que na verdade eram espíritos que estavam saindo de dentro dos seus túmulos. Ou seja, há também a questão do vandalismo, mas há também a questão do sobrenatural, já que muitas sepulturas estavam ainda lacradas. Para piorar essas especulações que coisas sinistras estavam acontecendo lá dentro, em 1970, 3 garotos encontraram ou profanaram uma sepultura e eles encontraram nesse momento um cadáver de uma mulher que havia sido sepultada no ano de 1926. Só que tem um detalhe bastante macabro nessa história. Segundo os 3 garotos mencionaram, essa mulher ela já estava sem um crânio, ou seja, as ossadas dela estavam intactas, porém o crânio nunca tinha sido encontrado. Eles foram acusados de terem roubado esse crânio, mas nunca nada foi encontrado com eles, nunca nada foi provado que eles tinham feito esse tipo de coisa. Então, a princípio, sim, essa mulher já teria sido enterrada dessa forma, talvez por algum tipo de punição, e muitas pessoas acreditam que ela tenha sido sepultada como se ela fosse uma bruxa, ou seja, ela teria tido essa punição por ter tido esse tipo de acusação. Outras pessoas também relataram isso na década de 1960, que quando eles passavam em frente ao cemitério, principalmente à noite, já na espreita, né, para ver algo sobrenatural, porque haviam muitos curiosos também, tinha gente que precisava passar por lá para ir para casa ou para ir para um outro local, mas muita gente também já passava em frente ao cemitério para tentar captar alguma coisa, porque a fama de assombrado já era eminente, então muita gente já estava tentando pegar algum tipo de evidência. Essas pessoas falaram, e foram várias pessoas que relataram que na mesma semana eles viram um homem bastante alto, vestido com vestes negras, saindo de dentro do cemitério, principalmente ao redor de alguns mausoléus. E uma coisa que teria chamado bastante atenção é que o olhar desse homem teria um brilho vermelho. Muita gente acreditava que poderia ser um gato que estava em cima de alguma lápide, e que por causa da escuridão da noite a cor dos olhos seria mudado, mas muita gente afirma que não, que na verdade era um homem com uma espécie de sobretudo, era um homem bastante pálido também e que tinha esse olhar vermelho. Outras pessoas também foram mais longe a respeito dessa figura, dizendo que teriam sofrido breves ataques, que essa figura teria simplesmente, de certa forma, voado em cima delas. Algumas pessoas teriam sido mordidas também e outras apenas disseram que levaram aquele susto, que essa figura foi para cima delas numa espécie de, olha, sai daqui que você não é bem-vindo, mas que na verdade elas não teriam sido machucadas. Eu procurei bastante na internet, tá, para ver se eu encontrava alguma fotografia que falasse a respeito dessas possíveis mordidas, mas eu não consegui encontrar nada. Pelo menos nada realmente que desse para acreditar. Então, se você tem alguma informação a respeito disso, deixa aqui para mim no comentário. Ah, pessoal, e também uma observação a respeito dos nossos vídeos, tá? Eu não pesquiso somente em uma fonte, eu pesquiso em várias fontes escritas, vídeos, então todos os materiais que eu consigo encontrar, quando eu vou fazer o meu roteiro, eu já deixo essas fontes ali armazenadas. Porém, como elas são muitas, eu não costumo deixar na caixa de descrição, tá? Então, referente a alguns comentários que nós recebemos aqui, que são informações inverídicas porque não conseguiram encontrar nas fontes, eu posso mandar para vocês. Se vocês querem saber todas as fontes que nós pesquisamos, tá? Porque aqui nada é inventado. Se tem alguma coisa que não condiz com a verdade, a responsabilidade está na fonte que é pesquisada e não da nossa parte. Então, se você tem interesse em receber todo esse material que é bastante extenso, eu peço que você deixe aqui para mim o seu e-mail e eu encaminho para vocês, porque eu não posso deixar os links no comentário, porque o YouTube não vê isso, né, como uma forma positiva e pode acabar prejudicando o nosso canal. E na caixa de descrição realmente é muita informação para ser colocada lá, tá bom? Essas histórias envolvendo Highgate também
possíveis avistamentos de fantasmas, possíveis avistamentos de vampiros. Ganharam uma proporção assim extremamente grande, isso fugiu dos limites de Londres, foi parar no mundo todo. E muitos jornais da época também, muitos tabloides começaram a divulgar que essa história sim poderia ser verdadeira. E o que aconteceu? Muitos caçadores de vampiros do mundo todo, principalmente também da Romênia, vieram atrás desse possível vampiro que veio da Valáquia. Para piorar a situação, houve um caso em 1922 em que mais 2 pessoas teriam sido mordidas nas proximidades de Highgate por um homem de negro, mas esse ataque teria sido muito rápido e a figura teria desaparecido em segundos, mas também nenhuma fotografia dessa mordida foi divulgada. O tempo se passou, as histórias referentes a fantasmas sempre continuaram, mas a questão do vampiro deu uma pausa até o ano de 1970, quando essa história ganhou força novamente. Em 1970, mais supostos encontros desagradáveis com esse vampiro começaram a ganhar força e moradores da região se reuniram para caçar essa criatura, e com isso eles simplesmente vandalizaram e profanaram muitas sepulturas, muita coisa foi roubada, porque ali haviam pessoas enterradas há séculos. Então são pessoas que já estavam ali há muito tempo, pessoas que tinham posses, foram enterradas com algum tipo de joia, algum tipo de material que tinha ouro, prata, pedras preciosas também. Então muita coisa também foi roubada. Então não dá para entender por que um local assim não tinha uma segurança, pelo menos uma segurança mais acirrada, porque é um local extremamente grande, é um lugar muito bonito. Hoje tem algumas sepulturas que dá para ver que estão completamente abandonadas, né? A mata já está tomando conta de alguns trechos desse cemitério também. Então não dá para entender por que na época Londres não tomou um pouco mais de cuidado com a manutenção desse lugar. E outra coisa também que começou a acontecer em 1970 e até mesmo antes disso, além deles abrirem as sepulturas para tentar caçar esse tipo de souvenirs, muita gente também utilizava essas ossadas para rituais malignos e muitas coisas envolvendo estacas também foram feitas. Eu não vou poder detalhar aqui para vocês, mas isso tem muito a ver também com pessoas que tinham algum tipo, talvez, de objeto que esses caçadores de vampiros achavam suspeito e simplesmente colocavam, então, essas estacas ali dentro daquela sepultura, fazendo outras coisas também nada interessantes com os cadáveres que ali estavam descansando. Muitas pessoas também invadiram os mausoléus para fazerem rituais maléficos, colocavam também, desenhavam simbologias, tá? Nesses túmulos, há algumas fotografias na internet que dá para ver que alguns mausoléus, alguns em específicos, foram colocados também pentagramas. Então muita gente ia para lá para fazer orgia. Tem fotos aí na internet que eu não vou poder colocar aqui para vocês, mas pessoas totalmente despidas, pessoas com instrumentos ali de rituais malignos e todo tipo de coisa pesada eram feitas dentro desses mausoléus. Pessoas também eram levadas para lá, né, dentro desses mausoléus que tinham esses pentagramas, para que algum tipo de exorcismo e também evocação de algumas criaturas fossem feitas, ou seja, acreditando ou não acreditando, eram coisas que envolviam rituais extremamente pesados, rituais que também envolviam a morte de alguns animais. Então, obviamente, marcas negativas, né, bastante pesadas, foram deixadas lá. Em uma carta ao Hampstead and Highgate Express, no dia 6 de fevereiro de 1970, um homem chamado David Ferrance, ele escreveu que ao passar pelo cemitério Highgate no dia 24 de dezembro de 1969, ele vislumbrou uma figura cinza que ele considerava sobrenatural, e ele também perguntou a outras pessoas se elas também tinham visto qualquer coisa semelhante, ou seja, ele procurou um jornal, ele fez ali uma espécie de enquete para que ele conseguisse algumas respostas, e algumas respostas foram dadas. No dia 13 de fevereiro, várias pessoas responderam ao David descrevendo uma variedade de fantasmas que supostamente assombravam o cemitério ou a vizinhança Swines Lane.
Esses fantasmas, gente, eles foram descritos como um homem alto de chapéu, um ciclista espectral, uma mulher de branco, um rosto brilhando através das barras de um portão, uma figura entrando em um lago, uma forma pálida deslizando pelo muro e também pelas lápides, e também pessoas que relataram que sinos tocavam de lugar nenhum. Então, esses são apenas algumas das respostas que o David recebeu. Não dá para eu deixar aqui todas as descrições de figuras espectrais, porque isso varia muito. Até mesmo espíritos, né, de animais também teriam sido vistos por lá. Para quem está chegando agora no canal, a gente fala muito aqui também a palavra fantasma, tá? Isso não é uma forma de desrespeito com nenhuma entidade. São formas que são descritas nos relatos que nós pesquisamos. E, querendo ou não, é uma forma mais folclórica de se dirigir a esses seres, tá? Então, aqui no canal a gente trata o sobrenatural com bastante respeito. Respeitamos também quem não acredita, tá? Mas nós pedimos que os comentários sejam colocados também com bastante moderação. Porque se você não acredita, tem quem acredite, não é porque você não vê que não está lá. O David Farrant, ele causou bastante problemas, tá, dentro desse cemitério, e ele acabou também adquirindo uma grande inimizade, tá? Ele ficou realmente um grande inimigo de um outro caçador de vampiros, que era o Sean Manchester. Sean Manchester é um autor britânico e autoproclamado exorcista, mais conhecido pelo seu livro de Highgate Vampire, que foi escrito após avistamentos de vampiros em Londres, tá? Isso na década de 1970. O Sean, ele afirma ser um hábil caçador de vampiros e ele possui, segundo ele, o título de bispo da velha Igreja Católica. Só que o Sean, ele afirmou que ele é um bispo católico, em uma entrevista à BBC, só que ele não é um bispo da Igreja Católica Romana, como se poderia esperar, né, de uma referência ao ser católico. Então, ele diz que ele é um membro, tá? Que ele é um bispo, mas, ao mesmo tempo, ele não seria da Igreja Católica Romana. Então, para mim, essa questão dele ser um bispo fica bastante confusa. Tem algumas fotografias dele que ele realmente está com uma roupa muito parecida com a roupa de um bispo, de um cardeal. Mas não dá para entender se ele realmente tem esse título ou se ele pertencia a alguma outra igreja que também dava esse título a ele, porque teve pessoas que o acusaram de usar a palavra bispo da forma errada. Inclusive, ele teve em alguns programas, ele teria saído de uma forma ali bastante alterada, porque não se dirigiram a ele como bispo, ele não teria gostado nada disso. Mas há também ali uma grande controvérsia, porque ele era um bispo, mas ele era um caçador de vampiros, ele era um exorcista também, mas a igreja também não confirmava, então fica uma coisa um pouco estranha, pelo menos para mim, eu não entendi muito bem o que ele realmente era. Então, se você souber de mais alguma coisa a respeito disso, sobre o Sean Manchester, deixa aqui para mim um comentário. O que aconteceu? Tanto o Sean quanto o David, eles criaram um grande atrito porque um queria mais fama do que o outro, pelo menos é o que dá para entender. E eles criaram ali uma espécie de desafio, dizendo que eles iriam captar essa criatura, que ainda estava, sim, vivendo no cemitério de Highgate, que por algum tempo ele simplesmente se escondia, mas que sempre que possível ele dava as caras. Então, um queria pegar esse vampiro primeiro do que o outro, e uma grande rivalidade entre eles acabou crescendo. Coisas bastante pesadas também foram ditas um pelo outro, e essa rivalidade só terminou com a morte do David Farrant. Sean Manchester declarou que ele faria um exorcismo numa sexta-feira do dia 13 de março de 1970. A ITV conduziu nessa época entrevistas com ele e também com o David, e outros que afirmaram ter visto figuras sobrenaturais no cemitério. Nessa mesma noite foram transmitidas essas caçadas, né, essa terrível criatura, e isso aconteceu durante 2 horas, mas assim, nada foi pego, tá? Pelo menos pelas câmeras da televisão, nada foi feito, nada realmente aconteceu, só que isso atiçou bastante a população. A polícia precisou intervir, mas mesmo a polícia que estava lá não deu conta da situação. Muita gente simplesmente
invadiu o cemitério de Highgate e outras centenas de sepulturas também foram destruídas. Depois que aconteceu esse alvoroço todo, aí sim as autoridades de Londres começaram a fazer uma vista um pouco mais fina a respeito desse local e alguns vigilantes, alguns guardas foram colocados e os portões foram trancados. Nessa noite que ocorreu essa caçada aos vampiros também muita gente foi presa. Inclusive, algum tempo depois, o próprio David Farrant também foi preso por causa de profanação de túmulos. Daniel Farrant continuou a sua caçada ao vampiro e ele foi preso em 1974 por danificar memoriais e interferir com restos mortais no cemitério de Highgate. Ele foi condenado por vandalismo e profanação, mas ele insistia que aquele local ele era amaldiçoado, que sim, que existia um vampiro lá, mas que tudo isso também tinha ganhado força por causa de rituais malignos que aconteciam ali dentro. Tempo depois, uma jovem foi supostamente atacada por esse vampiro, o que levou o Sean Manchester a investigar novamente essa situação. Como deu todo esse problema envolvendo prisão, a coisa fugiu muito do controle, o Sean ele se afastou um pouquinho, tá? Dando um pouco mais de ênfase ali para o David. Mas logo depois que teve esse outro relato, e dizem que realmente a menina apresentava marcas bastante estranhas no pescoço, o Sean resolveu investigar novamente se tinha ou não tinha esse vampiro de Highgate. O Sean ele afirmava, tá, com total convicção em todos os programas que ele participou, que ele eliminou mais de 30 vampiros durante a sua carreira. E ele presidia também a Vampire Research Society, ou seja, é uma questão ali que também, na minha opinião, afastaria ele um pouquinho também de ser um bispo da Igreja Católica. Segundo ele, em 1973, o vampiro de Highgate foi encontrado em uma propriedade próxima ao cemitério. Foi usada uma estaca para resolver o problema e esse homem teria sido exorcizado. Só que não se sabe exatamente o que aconteceu com esse homem, porque uma estaca foi envolvida, então morreu, não morreu, foi apenas o exorcismo, então são coisas muito vagas. Nenhuma imagem foi mostrada, nenhum nome foi mencionado, pelo menos nas fontes mais confiáveis ali que eu consegui encontrar, foram apenas palavras dele, e algumas delas dizem que para ele preservar também a imagem dessa pessoa que não tinha culpa de ter aquele tipo de problema, ele não iria mostrar quem era essa pessoa. Quando parecia que a história tinha chegado ao fim, por volta de 1980, animais foram descobertos sem vida e de maneira misteriosa dentro do cemitério. Não vou poder descrever para vocês porque o YouTube veta bastante esse tipo de informação, mas eles foram usados sim para rituais e a cena não foi nada bonita de se ver. Novamente, Sean Manchester comunicou aos jornais que isso era obra de um outro vampiro, que eventualmente foi encontrado e dessa vez eliminado por completo. Então, eliminado de que forma? Porque se ele também fez mal para alguma pessoa, provavelmente a polícia teria investigado. Então, eu acredito que esse eliminado que ele quis dizer talvez tenha sido um exorcismo que tinha acontecido de uma forma totalmente ampla e que aquela pessoa teria ficado livre definitivamente de algo maligno. Ou seja, pelo que dá para entender do Sean Manchester, muito dessa questão do vampiro não era aquela história do Conde Drácula, olha, você foi mordido, se tornou um vampiro. Não, era uma questão espiritual, ou seja, a pessoa ela era de certa forma possuída por uma entidade maligna. Tanto Daniel quanto Sean, eles escreveram, bastante, escreveram livros a respeito desse vampiro de Highgate. Cada um colocou seu ponto de vista, é claro que dando ênfase para as suas crenças, para aquilo que eles acreditavam, ou seja, eles puxavam a farinha para o seu saco, então cada um defendia o seu ponto de vista. Então, quando esses livros eram lançados, ou quando eles eram entrevistados, muitas farpas também eram soltadas e dizem que até promessas de vingança também foram colocadas ali um para o outro.
Essa rivalidade entre os dois realmente só ganhou fim em abril de 2019 com o falecimento de Daniel Farren. O Shaman Chester ele também afirmava que os incidentes envolvendo vampiros no cemitério eram resultados de práticas de satanistas que realizavam rituais de magia negra, principalmente no mausoléu Corey Wright. Esse mausoléu ele havia sido transformado em um templo com um pentagrama invertido e símbolos mágicos gravados no chão e nas paredes. Agora, por que esse local foi escolhido? Por que esse local era considerado um local, de repente, onde esse vampiro poderia estar? Isso também nunca foi tão bem explicado. Muita gente acredita que essas histórias sobre vampiros também tenham sido bastante inspiradas por causa de Bram Stoker. Para quem não sabe, o Bram Stoker ele foi o autor do livro Drácula. Em uma dessas histórias, o Bram Stoker ele mencionou que o cemitério de Highgate era um local de descanso de um dos discípulos do Conde Drácula, ou seja, essa história também pode ter subido um pouco a cabeça das pessoas. Só que vale a pena ressaltar que o Bram Stoker ele publicou Drácula em 1897, ou seja, bem antes dos rumores mais frequentes de vampiros em Highgate. Então não foi uma coisa assim, o Bram Stoker divulgou o livro hoje, a pessoa leu, uma semana depois ela botou na cabeça que o vampiro estava lá. Não, esse livro já tinha sido criado muito tempo antes dessas histórias surgirem. Há relatos também sugerindo que Bram Stoker ele pode ter sido influenciado também pelo caso de Elizabeth Siddal, que faleceu em 1855 e foi sepultada em Highgate. O túmulo dela ainda está lá e é bastante visitado. A Elizabeth ela tem sido uma figura trágica e romântica devido à sua associação com um homem chamado Dante Gabriel Rossetti, que era um artista e também um poeta. Eles tiveram uma relação amorosa bastante intensa, dramática e muito conturbada. Eles tiveram um envolvimento ali de vai e volta, termina e volta. Ela teria já tido relações íntimas com ele antes do casamento, mas eles chegaram a se casar. Só que a Elizabeth ela engravidou, mas infelizmente ela não conseguiu ter esse filho porque ele nasceu natimorto. Após a perda do seu filho, a Elizabeth ela entrou em um processo de depressão muito forte. Ela se envolveu com algumas substâncias ilícitas, ela ficou totalmente desorientada e ela faleceu em 1862 com apenas 32 anos. E por algum motivo o Dante também se sentia bastante cuidado porque ele achava que ele não teria dado a atenção que ela merecia naquele momento em que ela estava tão deprimida. Então eles também tiveram muitas brigas, ele não entendia muito aquele lado dela. E depois que ela faleceu, ele teria então se sentido bastante culpado. Dante ficou muito atormentado pela culpa e também pela tristeza de ter perdido a sua Elizabeth. Ele sepultou Elizabeth em Highgate, mas ele colocou um manuscrito de um poema que ele fez, só que ele colocou dentro do cabelo dela. Ela tinha um cabelo comprido, vermelho, bastante encaracolado, então era uma forma daquele poema ficar sempre com ela. Só que o que a história conta? Que o Dante, depois disso, ele tentou escrever mais alguns poemas que não deram muito certo, ele vivia daquilo. E ele tinha esquecido exatamente quais eram as palavras que ele tinha colocado naquele manuscrito que ele colocou dentro do cabelo da Elizabeth. Então, o que ele fez? Ele foi até a sepultura dela, tá? Junto com outras pessoas. Ele conseguiu, acho que uma autorização, para ele conseguir uma espécie de exumação do corpo dela. Só que, na verdade, não era bem uma exumação, ele queria pegar o manuscrito de volta. Só que quando o caixão foi aberto, o que percebeu? Que ela estava praticamente intacta, e isso já tinham se passado muitos anos. O corpo dela estava praticamente perfeito. E uma coisa que chamou muita atenção é que o cabelo dela continuou a crescer. Então, quando eles abriram a tampa desse caixão, o cabelo dela assim, já tinha tomado conta de praticamente todo o espaço. O cabelo dela cresceu, estava muito brilhante, limpo,
como se ela não tivesse falecido, como se ela estivesse apenas dormindo e o cabelo tivesse sido bem cuidado durante aquele tempo todo. Então foi uma coisa que chamou muito a atenção de todo mundo e muita gente relata até hoje que eles conseguem ver sim uma mulher de cabelo ruivo andando próximo da lápide da Elizabeth. O Dante ficou muito impressionado, ele pegou esse manuscrito, mas foi uma coisa também que ele não conseguiu ter mais sucesso na vida dele, e dizem que até o final dos dias dele, ele nunca conseguiu esquecer aquela imagem da Elizabeth, que isso atormentava bastante a vida dele. Um homem chamado Charles Augustus Howell, ele foi uma testemunha ocular no momento em que o caixão da Elizabeth foi aberto, e ele descreveu o que ele viu como algo impressionante. Ele falou a seguinte frase em uma entrevista na época, abre aspas, o cabelo vermelho dourado de Elizabeth preenchia o caixão, dando a impressão de que ela poderia ter sido enterrada viva, possivelmente em estado de catalepsia, e que ela estava de uma forma como se estivesse se mexido. Fecha aspas. Mas, ao mesmo tempo, ele também fala que ela estava com uma expressão serena, apesar dela estar numa posição diferente, um pouco mais de lado, mas que o rosto dela estava perfeito. Muita coisa acontece no cemitério de Highgate. Até hoje, quem visita esse local fala que ou sente uma paz muito grande, ou sente algo que deixa essas pessoas muito inquietas. E isso varia muito da ala aonde é visitada. Esses mausoléus onde foram feitos todos esses rituais, as pessoas que vão lá não se sentem nada bem, sentem cheiros muito fortes e ruins, sombras também são avistadas, figuras deformadas também são vistas passando por lá, mas tem outras áreas que dizem que a paz é muito grande. Muitos fenômenos também foram vistos por lá, luzes, orbes, algumas fotografias também que mostraram algumas anomalias também foram captadas, colocadas na internet. Então é um local que até hoje é bastante investigado. Pessoas também relatam que sons de choros, gemidos, pedidos de ajuda também são escutados. Passos e sombras também são sempre descritos pelos vigilantes, tanto os vigias noturnos quanto os vigias diurnos, porque hoje sim existe, é claro, uma grande equipe que faz a vigilância. Então muitos desses seguranças, eles também precisam passar por entre o cemitério para verificar se essas lápides estão ali, da forma como tem que ficar, se alguém conseguiu pular o muro, eles não viram. Então é um local hoje monitorado, mas mesmo assim eles precisam fazer a ronda. E esses vigilantes que precisam fazer a ronda ali dentro do cemitério falam que coisas inexplicáveis são vistas, pessoas com roupas de épocas são vistas caminhando, conversando entre as lápides, como se o tempo não tivesse passado, e elas passam por essas pessoas como se elas não conseguissem vê-las, ou seja, elas estão ainda no tempo delas, e para elas o cemitério ainda permanece da mesma forma quando elas ainda eram vivas e ainda não estavam sepultadas por lá. Então tem muito vigilante que fala que não conseguiu ficar lá, e tem outros que falam que são cenas extremamente bonitas, que eles conseguem ver o passado junto ao presente, que eles acreditam cada vez mais que existe algo sim após a morte do corpo físico. Então é um local muito misterioso, mas particularmente, independente do que já tenha acontecido ali, é um local extremamente bonito, tá bom, gente? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, a sua inscrição. Se possível, também se tornem membros aqui do canal, ou pelo menos se tornem membros do nosso grupo de WhatsApp, porque por lá você será notificado por nós quando sai vídeo novo, tá bom? Por enquanto é um grupo somente para notificação, mas a gente já está pensando também em formar de repente um grupo de interação no início, pelo menos, para os membros aqui do canal, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado!